vamos conhecer a história de Gabriel Massotti e mais 4 amigos que está sensibilizando todo o país. Bom, eu fui diagnosticado com leucemia em 2011, janeiro de 2011, e é um cenário completamente desconhecido para qualquer um que enfrenta doenças como essa. 97% das células já estavam tomadas pelo câncer, e aí vem a forma de lidar com esse assunto. A maioria das pessoas, ou uma parte das pessoas, trabalham com muita dificuldade com relação à doença. E o que a gente pôde perceber é que quando há o enfrentamento da doença com positividade, com uma forma de encarar de frente a doença, com bom humor, otimismo e com muita fé, a batalha se torna mais fácil. A batalha se torna menos árdua daquela que se apresenta. Então, a partir de um blog que foi criado, inclusive por incentivo da minha esposa, que fez questão de motivar para que essa experiência pudesse ser transmitida para outras pessoas, foi possível colocar isso no papel. Na época que houve problemas de localização da minha doadora de medula óssea, né, e não doação de sangue especificamente, houve uma campanha até nacional de localização de doador, de incentivo de novos cadastros, porque a cada pessoa que se cadastra como doador, existe uma série de pessoas que podem ser beneficiadas. Para você ter uma ideia da dificuldade da localização de um doador, a chance de que uma pessoa seja compatível com outra é de 1 para cada 100 mil cadastros. Então, há uma grande dificuldade e quanto mais cadastros, maiores são as chances. Mas a partir das campanhas que foram feitas, a própria doadora voltou a estabelecer contato com o REDOME, que é o Registro dos Doadores de Medula Óssea, que é um órgão regulado pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e que, através disso eu pude realizar o meu transplante e hoje estou podendo aqui falando um pouquinho com vocês. E através das redes sociais, a gente viu como isso mobilizava as pessoas, engajava, reunia as pessoas em torno de um único ideal. Isso foi muito importante na época. E quando, após o transplante, deu tudo certo, depois de me recuperar, a gente viu a necessidade de deixar uma ferramenta que pudesse, de forma definitiva, ajudar outras pessoas que estejam passando por isso. Que vem a ideia desses 5 grandes amigos que criaram o Salvo Mais Um, que é a primeira rede de doação de sangue do Brasil, através das redes sociais, que faz uma interface direta entre quem pode doar e quem precisa da doação de sangue. É a primeira vez em que há um engajamento nas redes sociais a partir do tipo sanguíneo da pessoa. Não há aqui discussão em relação à religião, futebol, política. Então, o tipo sanguíneo da pessoa é algo que não ofende, não atrapalha, não gera controvérsias e pode literalmente salvar vidas. E é isso que a gente está conseguindo através da rede. Sem dúvida, a internet facilitou, né, para os escritores de um modo geral. Por quê? Há 15 anos ou mais, 15 ou menos, há 15 anos ou menos, era muito difícil o cara editar um livro. E hoje, com o meio digital, ele tem como divulgar isso facilmente
na internet, com um custo baixíssimo, e já que a internet, de uma certa maneira, hoje já está assim, bem sendo utilizada por um grande público, com certeza o autor, né, tem uma maior visibilidade, com uma facilidade maior e com um custo reduzidíssimo. Isso é inegável. Inclusive, eu que sou um escritor, e há 10 anos eu criei um site com o título de Cartas do Cerrado, e nesse site eu divulgava a minha literatura, qual seja crônicas, contos e até uma maneira de divulgar também prospecto de romances que eu acabei editando. As redes sociais, eu creio que são uma ferramenta igual todas que a gente tem, né? Cabe a nós decidirmos o que fazer com elas. Então, elas podem ser usadas para o bem e para o mal, de todas as maneiras. Então, a pessoa sabendo usar a ferramenta, né, ela vai ter sucesso. Hoje o que a gente tem nas mídias sociais é uma capacidade instantânea de se comunicar. Então, essa comunicação instantânea, ela cria muitas facilidades, né? Às vezes difundem também ideias erradas, né? Isso pode acontecer. Mas a gente tem uma facilidade muito grande. A gente tem um celular no bolso e ele vibrar e você já saber o que está acontecendo. Às vezes você tem um grupo e saber o que está acontecendo com alguém, ou alguém, a família, serve para aproximar familiares, para pessoas que não se encontravam há muito tempo se reencontrarem. Então, são usados de várias maneiras. Então, esse caso foi um caso muito sucesso, né, do Gabriel, que ele conseguiu chegar até aquela doadora que tinha mudado e não estava sendo encontrada, né? Era a única doadora para ele, era a única chance dele fazer o transplante, né? A doença tinha voltado, ele tinha chance de morrer. Então foi uma história de muito sucesso, né? Então eu creio que é uma ferramenta fantástica na mão de quem sabe usar, né? Assim como vídeo, assim como meio de transporte, né? Então a gente pode usar essa ferramenta de modo, tem que saber usar, sabendo usar a gente vai ter o sucesso. Bom, em fevereiro do ano passado, eu perdi uma grande amiga de infância em função da demora para para efetivar o transplante de medula, né? Então, enquanto a gente estava procurando um doador para ela, eu já comecei a fazer vários movimentos pequenos no Facebook, pedindo ajuda para as pessoas, solicitando a colaboração dos amigos para fazer o cadastro de medula. Infelizmente, essa minha amiga não conseguiu resistir ao transplante e ela faleceu em fevereiro. Por causa disso, aí eu fiquei um pouco tocada. Todos os movimentos que tinham a ver com o transplante eu participava de uma forma ou de outra. E um belo dia, o Tiaguinho me manda uma mensagem de madrugada, falando assim: Marina, nós estamos criando o Salve Mais Um e eu queria que você me ajudasse a divulgar. Aquilo já juntado com a história do Gabriel, que é um exemplo de superação, de otimismo, sem falar toda a ajuda que ele dá
para as pessoas que estão tendo algum tipo de dificuldade com relação aos convênios, me tocou muito, e eu de madrugada mesmo comecei a chamar as pessoas que eu conhecia para entrar na rede do Salve Mais Um. Só que o que eu não sabia era o quanto aquilo ia afetar a minha vida, o quanto aquilo ia mexer comigo. E aí, isso foi num sábado, salvo engano, numa sexta ou num sábado, não lembro mais. Na segunda ou na terça eu falei assim, bom, vou levantar e vou lá doar sangue, né? Porque ficar só no falatório não muda o mundo. Então eu fui, eles me pediram para tirar uma foto no momento que eu estivesse fazendo a doação e assim eu fiz. E depois disso, parece que a gente é tocado por uma força de efetivação da mudança que a gente quer ver. Então, tem uma frase que nunca me sai da cabeça e sempre que eu vejo projetos de solidariedade ou algumas ações como essa dos meninos, isso me vem muito forte, que a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo e não ficar reclamando. Então, eu fui e comecei e tudo que participa do Salve Mais Um, tudo que eu sou convidada, tudo que os meninos precisam, eu estou aqui e vou ajudá-los sempre, porque é uma causa fantástica. E isso foi mudando a minha vida também, porque quando a gente faz bem para o outro, a gente acaba fazendo bem para si mesmo. E isso é uma coisa que a gente não espera, simplesmente acontece, é gratuito e fez uma mudança fantástica comigo. E eu fui só colhendo coisas boas desde então. Assusta um pouco quando se fala em doença, principalmente em doença grave como câncer. E só que pelo fato do Gabriel ser do jeito que no sentido de extremamente otimista, não deixou a peteca cair, ele foi muito corajoso, muito valente, muito... E tudo isso meio que apagou o estigma que existe no câncer. Ele fez ser uma coisa suave. Por mais que foi uma coisa bem demorada, foram quase 2 anos de tratamento, teve o transplante que já fez 1 ano. Ele fez as coisas ficarem mais light, vamos falar assim. Então, assim, por causa dele, não foi tão dolorido como no início a gente achou que pudesse ser. Do início, os meninos planejaram bastante, foi quase 1 ano de planejamento, e quando eles colocaram no ar, foi uma experiência assim, bem diferente, porque em pouco tempo foram 1.500 curtidas, então uma coisa foi puxando a outra, várias campanhas de várias cidades que foram também parar nas mídias de outras cidades, mídias de cidades grandes como Campinas, teve um caso fantástico também, então foi uma coisa que surpreendeu a todo mundo, principalmente os meninos. O Gabriel me dizia uma coisa que eu ficava muito tocada na época que ele estava fazendo tratamento, que ele tinha muito medo de passar pelo mundo, passar por essa vida sem ter feito diferença. Então, eu acho que quando ele saiu disso tudo, foi uma oportunidade que ele viu e ele abraçou assim, a causa de uma maneira muito forte. E quando ele viu os retornos que isso poderia dar, de ajudar realmente, de salvar uma vida, de estimular as pessoas a virarem doadores frequentes de sangue, isso para ele foi muito gratificante. Então é um amor que ele criou por isso e tenho certeza que esse grupo ainda vai longe. O Salve Mais Um surgiu da iniciativa prioritariamente do Thiago e do Gabriel Massotti, que viram na história do Gabriel Massotti a possibilidade de, cara, nós estamos mobilizando a internet através das redes sociais, mobilizando as pessoas, e a gente pode fazer isso para mais pessoas. E daí vem a ideia Salve Mais Um, quer dizer, estender isso para salvar mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Então, a partir dessa ideia, o Thiago
chamou um grupo de 5 amigos, entre eles eu. Eu entrei muito com a minha experiência trabalhando com empreendedorismo, nesse caso empreendedorismo social. Então para a gente pensar qual que seria a estratégia para a gente resolver esse problema da doação de sangue. E o que a gente identificou que a coisa mais bacana é a ideia da personificação. Quando a gente tem uma imagem de uma pessoa que precisa, quando a gente tem a imagem das pessoas que estão ajudando, então a gente tem os rostos das pessoas que estão envolvidas, engajadas, a tendência é que eu queira fazer parte daquela história, aquilo vira uma causa palpável, eu estou vendo quem eu estou ajudando, como eu estou ajudando, e a gente falou, cara, vamos trabalhar para levar isso para nossa rede social, Salve Mais Um, através dessa personificação, dessas imagens, dessas campanhas, dessas pessoas, a gente engajar pessoas para ajudar na doação de sangue. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, tá podendo ajudar, e o Salve Mais Um é mais do que nós 5 hoje. Então a causa ganhou vida. Então tem pessoas no Brasil inteiro que estão ajudando, que estão participando. Então é muito bacana nesse intuito de espalhar essa cultura de doação de sangue e estar ajudando o próximo, e essa cultura de querer fazer parte de uma causa que é bacana e que ajuda as pessoas. Então essa é a nossa rede social. Na verdade, eu já conheci o Gabriel Massotti e eu sou amigo do Thiago há vários anos já deve ter em torno aí de 13 anos já, nós estudamos juntos. E a gente já mexia com algo voltado para o empreendedorismo. Inclusive eu trabalho em outra empresa e trabalho com essa questão de empreendedor. E nós vimos um problema real, que era o Gabriel, que eu não conhecia tanto o Gabriel quanto o Thiago, mas já conhecia o Gabriel. E até a gente estava sentado num barzinho, assim, como esse, a gente comentando sobre isso. Eu lembro, parece como se fosse ontem. Nós conversávamos que a gente tinha que resolver o problema, a gente tinha que criar uma maneira de chegar, de conseguir traduzir essa fase de, entre aspas, sucesso que o Gabriel conseguiu para demais pessoas que têm o mesmo problema. A gente tinha que trazer realmente essa ideia de doação, de se doar para as pessoas que não doam. Porque, como eu falei ali anteriormente, se você pegar aí as nossas estimativas de apoio às campanhas, teve algumas deram 20, 30, 100, 4 mil. Se você pegar 1% disso aí, você consegue salvar muitas pessoas que necessitam momentaneamente de doações de sangue. E tem muitas pessoas ainda necessitam de doações que são semanais. Então você manter o Hemocentro é importante. Então nossa ideia era não chocar com o papel do Hemocentro e não encher o Hemocentro de maneira que ele suportasse e trazer realmente esse benefício para a população que necessitava. Essa questão de compartilhamento, o dia que eu olhei, inclusive a gente ficou online o dia inteiro, nós 5, a gente conversa o dia inteiro, fala o dia inteiro, e a gente analisando os números e vendo, não, mas que isso? Quando eu vi 2.000 pessoas e eu fui olhar na base de dados, nem eram de Uberlândia, compartilhando e fazendo doação ainda. Eu fiquei sabendo na outra semana que na segunda-feira após, o Hemocentro estava lotado, teve que desmarcar, teve muita pessoa que foi lá não pôde doar. E não foi aqui em Uberlândia, foi em Campinas isso. Isso me assustou bastante, eu olhei assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Isso aí eu falei para os meninos, a gente até sentou, falou, nossa, a gente conseguiu realmente fazer com que a ferramenta funcionasse e que a pessoa simplesmente se sensibilizasse e fosse lá doar. E realmente aconteceu.
E isso foi bastante gratificante, eu acho que não só para mim, como para o grupo em todos. E ficamos bastante felizes com isso. Eu espero que continue realmente fazendo essa diferença, eu espero que continue ajudando pessoas, espero que realmente a ferramenta atinja quem realmente necessite, porque tem muitas pessoas, pelo que eu percebi também, conversando, porque foi um trabalho realmente nosso de saber como funcionava, como que é sistemático, buscar, ir atrás. Então, espero que chegue às pessoas realmente que necessitem. Então, a história do site começa com a história do Gabriel, que ele teve leucemia, e através disso ele criou um blog, onde através das redes sociais ele conseguiu começar a mobilizar pessoas pró a sua história. E a partir disso a gente enxergou que, se a história do Gabriel deu certo via país inteiro, a gente poderia trazer essa história para outras pessoas e desenvolver uma rede social de ajuda a todo mundo. Daí veio o Salve Mais Um. Antes de ser engenheiro civil, eu sou cartunista, sempre trabalhei com internet e sempre vinculado a mídias sociais. Então eu tenho uma expertise da coisa antes de ser engenheiro civil e fazer tudo isso acontecer. É até uma surpresa para a gente ver que as pessoas entendem a nossa causa e que se mobilizam para ajudar. Isso é muito gratificante. Basicamente são 2 pontos que eu gosto muito de retratar, que a primeira coisa é que seu mundo muda quando você muda. Isso para mim fez bastante sentido enquanto eu participava da faculdade e eu tinha muitas barreiras para ser superadas, inclusive a parte da timidez. Então o meu mundo mudou realmente quando eu pensei em realmente mudar aquilo que eu estava fazendo, as minhas atitudes. Então o primeiro ponto é esse, que seu mundo muda quando você muda. E o segundo ponto é basicamente que o cavalo passa arriado a um encilhado. Se você não montar, outro monta. Então, a partir de toda essa ideia, eu participando de algum churrasco com os amigos, eu conheci o Thiago Leite, que me apresentou essa ideia do Salve Mais Um. E a partir disso a gente começou a trabalhar ideias em cima disso. E eu percebi que aquele momento era o momento onde eu deveria subir nesse cavalo e entender que a oportunidade estava surgindo. A partir desse momento eu conheci várias pessoas, comecei a me engajar na questão da doação de sangue, não sabia nem meu tipo sanguíneo. E hoje eu faço parte do Salve Mais Um com um coração muito grande e querendo ajudar várias pessoas. Então você que está nos assistindo, cadastre-se no site, no salvemaisum.com.br e a gente vai te receber com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado da história do Gabriel e desses 4 amigos no colóquio Somos 5 mais você. Até o próximo Toda Sexta.